Oi, gente. Tô eu aqui, como eu prometi, trazer o assunto doce. Foca agora, vou tentar explicar quimicamente, não, brincadeira. Vou tentar explicar por que que a gente fica enlouquecido por doce e que quanto mais a gente come, mais vontade a gente tem, tá? Seguinte, quando a gente come um açúcar, né, ou algum doce, ou carboidrato que seja, no nosso corpo começa um monte de processo químico assim que o contato desse açúcar, desse carboidrato entra na língua, na boca, tá? Que é o disparo para o pâncreas para produção de insulina. Começa então essa produção de insulina para que a hora que chega o carboidrato, né, o açúcar no nosso intestino, a gente vai absorver e essa insulina vai ser a porteira, abreviando muitas informações aqui, para que esse açúcar saia do sangue e entre na célula para ser fonte de energia, que é o que a gente acha que a gente está buscando, né? Tá faltando energia. Bom, só que quando a gente come o carboidrato, né, o açúcar, essa insulina retira esse açúcar do sangue. Então, de novo, cai o açúcar do sangue. E aí começa a entrar num ciclo vicioso que piora quando a gente é ansioso, estressado, porque o cortisol em excesso, né, aumentado, também eleva os níveis de insulina. E essa insulina em excesso e em alta quantidade por muito tempo vai aumentando a nossa gordura abdominal. Então, o excesso de insulina, que teoricamente era uma coisa boa, né, benéfica, tira o açúcar do sangue para colocar na célula para ser fonte de energia, começa a fazer um aumento, a favorecer um aumento de gordura na parte abdominal, que é tudo que a gente super quer, né? Fizeram um estudo com ratos, paciente meu agora vai já saber o que eu vou falar, mas fizeram um estudo com rato e dividiram em 3 grupos. Um grupo era de ratinhos e eles viciaram os ratinhos em fast foods, né, essas comidas gordurosas. Os outros ratinhos em carboidratos, açúcares. E o outro grupo em cocaína. Dos 3 grupos, quando foi colocado os 3 tipos de alimento na frente de cada grupo, todos eles, sem exceção, foram para o açúcar. E aí surgiu aquela história de que o açúcar vicia mais que a cocaína, né? É realmente um ciclo vicioso. Mas por que será, agora nutrição falando, nutricionista falando, que a gente quer tanto assim o açúcar, se ele não resolve o nosso problema e dá outros problemas, né? E aí eu não tô entrando ainda na questão, e não vou entrar muito nesse vídeo, mas só vou comentar por cima, na questão de resistência à insulina, que eu posso fazer depois, se vocês quiserem, um outro vídeo falando disso, que é nada mais do que o tanto de insulina que meu corpo produz já não é mais eficiente, eu não consigo com aquela quantidade de insulina fazer essa remoção, né, tirar esse açúcar do sangue para colocar para a célula. Tá? E aí depois eu explico mais direitinho se vocês quiserem. E o que faz ter essa resistência à insulina. Porque muitas pessoas têm hoje em dia, né? E não sabem como proceder daí, tá? Então assim, vamos voltar no porquê será que a gente precisa, né? Tem essa necessidade absurda de doce. E aí, quando eu falei de estresse e ansiedade aumentarem essa vontade, vocês começaram a pensar certeza. Eu tinha essa vontade, sempre tive, mas realmente na pandemia piorou. Por quê? Porque aumentou a ansiedade e aumentou o estresse, certo? A gente ficou sem saber o que fazia, como que se comportava, então piorou. E aí eu entro no processo um pouquinho mais químico, né, para tentar explicar o porquê. O corpo, ele funciona, lembra daquele meu vídeo falando lá do emagrecimento? E todos os vídeos que eu falo de que o corpo funciona à base de nutrientes e não de calorias? Então, muito provavelmente, o seu corpo está carente de algum nutriente, que geralmente é, né? Quais nutrientes geralmente a gente está em carência? Magnésio. A gente muitas vezes está com o intestino desregulado de bactérias, que eu juro que eu vou fazer a live sobre o intestino, eu tô atrasadíssima nisso. E além do cortisol aumentar então a insulina, o
que ele faz ainda? Ele faz com que a gente não descanse tanto, né? Ele é alto, né? Em alta quantidade, com o estresse, ansiedade que a gente tem. Então, ele em alta quantidade prejudica a produção de hormônios que vão acalmar a gente, como a dopamina, serotonina. Então, se eu tenho essa dificuldade associada a maior deficiência de nutrientes, como triptofano, magnésio, vitaminas do complexo B, principalmente, cromo, juntando tudo isso daí com uma alimentação industrializada que aumenta ainda mais a perda desses nutrientes, a gente começa a entender o porquê que a gente quer doce o tempo inteiro, certo? O corpo não sabe pedir, preciso do complexo B, preciso do cromo, preciso do magnésio. Tenho certeza que você já ouviu falar que picolinato de cromo baixaria a vontade de comer doce. E aí você já tomou e não fez nada. Era o problema o cromo? Possivelmente até poderia ser, mas não só. O corpo humano, ele tem essa dificuldade pra gente que trabalha com ele. Não é uma coisa. Vocês estão percebendo que é um conjunto de várias coisas? Então, por isso que muitas pessoas têm problema dessa compulsão por doce. Além de que eu não cheguei no psicológico, né? De estar com os... Bom, cheguei na parte da ansiedade e do cansaço, tanto físico quanto mental, né? Mas assim, de lidar com problemas psicológicos querendo comer, né? Então a gente desconta tudo na alimentação. E aí, quanto mais doce você come, você alimenta esse ciclo, realmente é um vício. O açúcar, lembrando que então ele é mais viciante do que a cocaína, e você não consegue sair desse ciclo. Mas eu tenho certeza que uma vez você já fez alguma promessa de ficar sem doce alguns meses, e você percebeu que depois de um tempo, melhorando obviamente a alimentação, não precisava do doce. Você falava, não, nossa, por que eu precisava realmente do doce? Só que, a partir do momento que você acabou a promessa, posso voltar a comer, vem uma loucura que, como se você nunca mais pudesse ficar sem, é droga. Droga funciona assim. Então, o corpo, quanto maior equilibrado ele esteja, menos você tem o impacto. Se ele está equilibrado, ele não tem deficiências, certo? E nem alterações para cima também. Quanto mais controlado o cortisol, relaxa na hora que precisa relaxar, fica nervoso lá só na hora que precisa realmente. Tenta fazer processos de meditação, acompanhamento psicológico é sensacional sempre. Então, assim, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo e que não existe uma fórmula milagrosa. Então, Marília, você falou do triptofano, do magnésio, do complexo B e do cromo. Se eu juntar isso daí numa suplementação e tomar, resolve? Não resolve. Por quê? Uma coisa é tomar. Outra coisa é absorver. E aí fica pra parte de intestino quando eu for falar, tá bom? Então, vou colocar uma listinha aqui embaixo na descrição de alimentos que tenham, né? Magnésio, cromo, complexo B, esses nutrientes, para você começar a colocar na sua alimentação. E lembra do outro vídeo que eu fiz de metas. Não coloca uma meta impossível que a partir de amanhã você vai começar a fazer tudo. Vá aos poucos, respeite-se e perdoe-se se você errar. E se você comer um doce, tenta colocar uma fibra junto, que dos males o menor. A caloria você não vai mudar, mas você vai mudar a velocidade que o açúcar entra no seu corpo. E isso já faz uma grande diferença. Por isso que se coloca, quando tem que se colocar, doce depois de refeições com bastante fibra, como o almoço, por exemplo, ou o jantar se você janta com fibras, né? Certo? Os neurotransmissores que eu falei, a dopamina e a serotonina, eles são produzidos enquanto a gente está dormindo, principalmente, e eles estão associados à regulação do humor, da ansiedade e da saciedade. Então é de extrema importância que a gente inclua os alimentos que contenham a matéria-prima para esses neurotransmissores, que são os alimentos que vão ter o triptofano, o magnésio, o complexo B e o cromo, que eu já citei.
que são importantes. Então aqui embaixo na descrição eu coloquei os alimentos que tem. E vocês vão perceber que não tem nenhum alimento milagroso. São alimentos que devem estar presentes no nosso dia a dia. A gente deve dar importância para a alimentação ao invés de ficar só se medicando, né? Só indo comprar cápsula, tá bom? E lembrar também que a atividade física tem um papel essencial nisso tudo. De produção de endorfina, que também dá a tranquilidade, né, controle de humor e disposição. Quanto menos a gente faz exercício físico, pasmem, mais a gente se sente cansado, tá bom? Se ficou alguma dúvida do que eu falei, se ficou alguma coisa sem explicar direitinho, me manda aqui nos comentários, compartilha, curte aí, por favor, dá uma ajuda. Se tiver algum tema que você quer falar, quer que eu fale aqui a respeito, pode mandar pra mim. Tô aqui, porque puder ajudar. Se quiser uma ajuda maior ainda, marca uma consulta, já faço aqui meu merchan, poxa vida. Atendo online e vou voltar a atender presencial agora também, tá bom? Um beijo, boa sorte todo mundo. Vamos superando aí essa quarentena, já já a gente melhora tudo. Usa máscara e põe o nariz pra dentro da máscara. Um beijo, tchau, gente.